Todo mundo está conseguindo visualizar? Ok. Pessoal, então o tema de hoje é o nosso e-social automatizado. É, a tela, a nossa tela, a gente simplificou todo o e-social para que vocês não precisem mais utilizar as telas de monitoração, a tela de arquivos, de geração de arquivos, de lotes. Então, o Evolutize, ele simplificou esse processo para que em uma tela única, que é essa tela que vocês estão vendo aí, que a gente está compartilhando, ela faça todos esses processos. A gente automatizou esse processo para ficar de forma bem simplificada. A gente tem essas telas de monitoração que o sistema automaticamente vai gerar todos os arquivos, deixando numa lista de pendências que vocês conseguem manuseá-los de forma prática e fácil. Nessas telas aqui, a gente tem as seguintes opções. O primeiro botão que vocês estão vendo aqui é o botão de eventos periódicos. Quando vocês acionarem ele, ele vai abrir uma segunda tela, que ela terá o mesmo layout da tela de monitoração de eventos. A diferença das duas telas é que na primeira tela vocês vão conseguir enviar tudo que é eventos não periódicos e tabelas iniciais. Nessa segunda tela, a gente deixou exclusivamente para eventos periódicos. Então, vai facilitar a dinâmica do uso. O segundo botão é o botão de enviar arquivos. Então, o sistema automaticamente, toda ação que vocês fizerem no módulo de folha de pagamento, SST, ele vai gerar de forma automática os XMLs, deixando pendentes, e vocês terão que simplesmente selecionar os arquivos já gerados e acionar esse botão aqui para o sistema fazer a comunicação e o envio para o e-social. A terceira opção é a consulta de processamento. Essa consulta de processamento, ele vai ter uma opção no grid aqui que a gente vai ver posteriormente, que vai ter a fila dos arquivos que foram para o e-social e estão aguardando o processamento do e-social para vocês saberem se deu sucesso ou se deu alguma divergência. Então, esse é o botão que vai fazer a comunicação entre o Evolutize e o e-social para fazer essa conferência e esse retorno. Temos aqui uma opção de download dos arquivos. Esse download aqui vocês poderão pegar um ou mais XMLs que aparecem na tela e fazer o download caso vocês queiram guardar um arquivo XML ou fazer alguma conferência, algo do gênero, né? A gente tem uma opção de retificar. Colocamos uma opção de retificar no grid para que vocês possam retificar de forma coletiva. Caso vocês precisem retificar um ou mais arquivos, vocês podem estar selecionando-os e clicando na opção retificar. Quando vocês clicarem na opção retificar, não tem necessidade mais de gerar arquivos. O sistema vai fazer tudo de forma automática. Clicou no botão de retificar, o sistema já vai pegar o ID que vocês geraram como retificar, olhar qual foi o protocolo de envio pré-social e tornar e já criar um arquivo XML pendente com aquele número de recibo. Já tudo pronto para fazer o envio. Nós temos aqui também um botão para vocês fazerem a exclusão do arquivo no e-social. Que nada mais é que se precisar, foi enviado um arquivo incorreto, há necessidade de a exclusão de um arquivo no e-social por algum motivo, esse botão aqui ele vai gerar um S3000 para fazer a eliminação desse arquivo lá no e-social. E temos também a importação do XML. Essa importação de XML é a importação dos arquivos SST, 2110, 2120, 2140. Arquivos que normalmente é uma clínica contratada pelas empresas para fazerem a geração desses arquivos que vocês acabam recebendo por e-mail. Se algum de vocês está neste cenário, esse botão aqui vocês conseguem importar os arquivos para fazer os envios. O oitavo botão é a opção de inutilizar arquivos. Todas as alterações que vocês fizerem no sistema vai gerar um XML pendente para envio. Se algum deles vocês entendem que não tem a necessidade de fazer o envio, é só fazer a inutilização para que o arquivo saia da lista de pendências de envio. O nosso relatório do processamento, que é o nosso nono botão, ele vai fazer a leitura de um arquivo XML enviado por e-social
Caso ele der algum erro ou tiver alguma sucesso com advertência, o sistema vai gerar um relatório com o processamento do e-social. Ele vai trazer para vocês saberem qual que é o retorno que o e-social trouxe para nós. Aqui a gente tem um atalho para a tela de impressão de arquivos retorno. Nessa, nessa nova modalidade, agora a gente está lançando também o relatório de retorno dos arquivos do e-social. O que é esse relatório? Por ele, vocês vão conseguir fazer uma conferência mais fácil do e-social. Sempre que algum imposto ali, seja INSS, seja FGTS, seja IRRF, der alguma diferença, vocês não precisam mais ficar conferindo CPF a CPF no portal. Esse relatório, ele faz, a conferência das informações entre Evolutize e E-Social, e ele lista para vocês neste relatório. Então, incluímos também uma opção de imprimir somente divergências. Vocês conseguem ver aqui no canto direito. Esse botão aqui, ó, uma empresa aí de 300 funcionários, por exemplo, se vocês listarem o relatório de retorno, ele vai imprimir os 300 funcionários. Porém, pode ser que vocês tenham diferença em 3. Então, selecionando essa opção de imprimir somente divergências, o sistema vai listar somente os 3 para que facilite a busca e o entendimento, do cenário. E por último, a gente tem o botão do semáforo do e-social. A gente entendeu a necessidade desse botão para a gente ter um entendimento, porque principalmente nos últimos dias de fechamento, a gente nota que o sistema gera uma lentidão mais do que o normal para comunicação com os web services do e-social. E para a gente ter a certeza, para a gente ter um entendimento se é uma lentidão do sistema ou uma lentidão do e-social, a gente criou um botão que faz um link com o portal do e-social. É o semáforo do e-social. Muitos de vocês já devem conhecer o semáforo. O sistema ele vai abrir uma página na web linkada com o e-social, o portal do semáforo do e-social, que vai apresentar para vocês ali o status dele. Então, tem a legenda ali, se é verde, amarelo ou vermelho. O verde está ok, amarelo está com alguma instabilidade e vermelho o e-social está fora. Certo? Agora, se a gente partir para o sistema, fazer uma breve apresentação aqui para vocês da prática. A tela, quando vocês acessarem o menu do e-social, vocês vão se deparar por essa tela aqui, monitor de ação do e-social. Esse é o painel que vocês vão estar utilizando a partir de agora. Ele substitui a tela de monitor, essa tela antiga aqui que vocês tinham de monitoração, a tela de geração de arquivos, a tela de lotes de arquivos e a tela de arquivos do e-social. Então, esses 4 processos, essas 4 telas que vocês utilizavam até o momento, ela é toda substituída por esse painel aqui, que ele é dividido em 3 opções. Arquivos pendentes, envios pendentes, tudo o que vocês têm pendentes de envio, então foi feito aqui um 2240 e não foi enviado, um 2205 que não foi enviado, está pendente aqui desde a data do dia 22/7. E se eu não sei o que é um 2240, por exemplo, eu tenho esse botão de informações aqui, ó, que basta eu clicar nele, ele vai me dizer que é uma condições do ambiente de trabalho e fatores de risco. A mesma coisa do 2205. O sistema vai me informar o que é esta informação, este arquivo. Mesma coisa aqui, ó, nos arquivos concluídos, vamos pegar um 2230. O 2230 a gente sempre fica naquela dúvida, será que eu estou mandando o início, será que eu estou mandando o fim? Nessa opção aqui de informação, o sistema vai dizer que o 2230 é um afastamento temporário, ele vai dizer se é o início ou se é o fim que você está enviando, e referente ao que você está enviando com que data. Então, tem esse facilitador também. A gente criou uma legenda aqui que é erro, sucesso e sucesso com advertência. O erro, vocês vão visualizar ele no painel de pendências. Nesse cenário aqui, a gente não tem nenhum erro a ser apresentado. Que ele vai ser quando? Quando vocês enviaram um arquivo para o e-social
e ele retornar com um erro, ele vai voltar para o painel de pendências na listagem em vermelho. O sucesso é o verde, então ele vai estar aparecendo sempre nos arquivos concluídos. O sucesso com advertência, ele também vai aparecer nos arquivos concluídos. O porquê que a gente colocou sucesso com advertências como laranja? Para que o sistema ele traga um bastante diferencial, para que chame atenção, que foi com sucesso, mas tem uma advertência, para que vocês consigam listar o relatório de processamento para entender se aquela advertência que o E-Social trouxe para vocês é algo que possa ser ignorado ou se precisa tomar alguma ação em cima disso. Então, o sistema ele vai deixar como sucesso, mas ele vai destacar em laranja para que chame a atenção e fique bem destacada esta opção. Então, como que o sistema vai proceder? Vamos aqui no cadastro do colaborador, vamos criar um histórico salarial, por exemplo. Se eu criar um histórico salarial para esse colaborador aqui na data de hoje, vou criar aqui na data de hoje, automaticamente, no meu painel, já apareceu minha inclusão com data de hoje. Se eu for olhar aqui, eu quero editar o XML. Quero ver o meu XML, já está aqui, ó, o salário que eu coloquei lá. Então já está o XML pronto. Aqui eu tenho uma outra opção, se por um acaso eu haver a necessidade de eu alterar, fiz o lançamento errado, lancei o valor errado, eu posso regerar o arquivo antes de enviar. O sistema vai atualizar a informação. Posso, né, visualizar, editar o XML, como também posso estar conferindo o arquivo. Posso estar verificando o arquivo, em qual lote ele foi vinculado, quais os logs. Se eu quiser enviar essa informação para o E-Social, é só eu selecionar e enviar. E pronto, tá feito o nosso envio. Ele já vai ou ficar aqui aguardando, ou se o E-Social der uma resposta instantânea, ele já vem para os arquivos concluídos. Se eu me equivoquei e precisar eliminar essa informação, vou eliminar o histórico salarial, automaticamente o sistema já remove do painel. Então, o sistema já entendeu que aquela alteração foi cancelada, ele já remove do painel. Já na tela aqui, essa opção aqui de eventos periódicos, o sistema vai abrir uma outra tela com o mesmo layout. Então, vocês vão notar que as duas telas têm o mesmo layout para facilitar a usabilidade. E aqui a gente vai trabalhar com eventos periódicos, enviar a nossa folha de pagamento. Então, para a gente enviar a folha de pagamento, a gente vai selecionar qual a competência que a gente vai estar processando a folha. A gente vai pegar o período da informação, se é uma folha mensal ou se é uma folha anual. A folha anual, ela refere-se a 13º integral ou segunda parcela. E a gente vai delimitar o que a gente quer enviar. Então, para que não dê conflitos, a gente fez um bloqueio. Observe que se eu marcar aqui o 1200, automaticamente o sistema já faz o bloqueio das opções abaixo, para que eu consiga enviar apenas uma informação por vez para fazer por ordem cronológica. Então, o sistema já deixou de forma intuitiva os caminhos aqui a serem enviados. Então, quando eu acionar aqui 1200 e clicar aqui na opção Envios, de forma automática o sistema vai gerar todos os arquivos XMLs S1200, vai gerar os arquivos, vai criar os lotes, vincular os arquivos no lotes e enviar o E-Social de forma automática. Vocês não precisam fazer nada além desse processo. Vocês vão receber todos os arquivos aqui no quadro aguardando retorno ou no quadro concluído. Se tiver aguardando retorno, vocês vão ter que consultar o processamento. Caso contrário, já vai estar aqui concluído e vocês podem seguir a próxima etapa. Temos aqui também outros filtros aqui, ó. Algumas opções aqui, se vocês, depois de tudo enviado, se vocês quiserem fazer alguma conferência, né, precise filtrar e conferir alguma informação enviada. Pode filtrar pelo evento do E-Social, pela matrícula, pelo CPF, se tem arquivo inutilizado, evento da folha de pagamento, se o arquivo é retificado ou se ele é original.
Se eu filtrar aqui, por exemplo, pela nossa folha de pagamento, de junho, a gente vai ter aqui, ó, temos um arquivo aqui que está guardando o lote, que é o fechamento, e temos aqui todas as informações concluídas. Se eu filtrar aqui, eu quero saber só o que é S1210, por exemplo. Posso filtrar aqui, automaticamente aquele arquivo que estava guardando aqui, ele sumiu, porque era um arquivo de fechamento, e ele já me trouxe aqui, ó. Então, os arquivos 12 e 10 eu tenho alguns com sucessos, com advertência, ó. Esse aqui é só sucesso, aqui eu tenho sucesso com advertência para se eu quiser estar controlando e monitorando ele. Observem que aqui eu tenho 3 botões. Esse botão aqui é o mesmo para consultar o arquivo da tela anterior. Porém, a gente tem 2 outras opções aqui. Eu posso estar imprimindo o comprovante de entrega, então aqui eu vou ter o meu comprovante de entrega do e-social, para comprovar essa informação que subiu, e se eu precisar, excluir essa informação. Posso estar excluindo de forma individual. Posso fazer essa geração aqui, ok? Esse processo aqui é o processo de fazer o envio do e-social automatizado. Ele é bem simples, ele ficou bem resumido mesmo. Temos agora alguns outros relatórios aqui que vocês podem estar utilizando também, como, por exemplo, relatório de incidências de eventos. Agora, entrando a DIRF mensal, que vai entrar agora em 2025, a gente precisa conferir todas as nossas incidências de eventos. E para isso a gente lançou um relatório aqui que vocês conseguem estar verificando como que está dentro do sistema Evolutize. Lembrando que essas informações aqui é como está no Evolutize e não como está no portal do E-Social. Caso algum evento foi alterado direto no portal, o Evolutize não terá aquela informação. Mas aqui eu tenho informação, ó, o código do evento, o tipo da rúbrica, a rúbrica do e-social e qual que é as incidências que ele teve e que ele começou a ter validade. Consigo extrair todas essas informações. Assim como a gente tem esse relatório de quantidade de arquivos, que vocês podem estar fazendo uma conferência. Eu quero saber quantos 1200 eu enviei na competência de janeiro, para saber se o número de registros ele é compatível com a quantidade de folhas de pagamento que eu tenho, para saber se não ficou ninguém de fora ou algo do gênero. O sistema vai trazer aqui para vocês o nome dos colaboradores, CPF, código do evento, né, a validade, o status, caso eu tenha algum evento aqui que não esteja concluído, eu vou saber qual que é o status, e se teve retificação. Se o arquivo retificado vai aparecer sim. No final da impressão, eu tenho um totalizador, ao mesmo padrão do relatório da folha de pagamento, dizendo que eu tenho um total de 47 colaboradores e aqui detalhando o que são cada um desses 47 colaboradores. E o nosso relatório de retorno, que é onde vocês vão fazer as conferências do e-social, finalizou um 1299 de e-social, vocês utilizam essa ferramenta aqui, que é o atalho que a gente tem aqui, pode tanto ir pelo menu relatórios, como pela própria tela, vai chegar ao mesmo caminho. Eu quero saber aqui na folha de março, eu acabei de enviar a folha de março, eu quero saber se eu tenho alguma diferença, alguma divergência entre o Evolutize e o e-social. Então eu vou imprimir o relatório, ele vai me trazer todos os colaboradores que tiveram divergências. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a minha folha de março não teve nenhuma divergências. Então, eu posso transmitir a minha DCTF web que eu não tenho divergências nenhuma. Caso tenha, o sistema vai aparecer aqui quem que é o colaborador e qual que é o valor das divergências. Certo, pessoal? E para que a gente comece a utilizar essa opção, a gente tem 2 requisitos. A gente precisa estar na versão 1.3748 do sistema, que é onde está disponível todos esses desenvolvimentos, e a gente precisa fazer a habilitação do parâmetro. Dentro dos parâmetros do e-social, a gente precisa marcar que a gente começa a utilizar o envio do e-social automatizado.
O que que a gente precisa fazer para começar a utilizar o social automatizado, para marcar essa opção? A gente precisa colocar em dia todas os envios. O porquê disso? Hoje a gente percebe que a gente tem, muitos arquivos que, como é o processo manual, às vezes os arquivos pendentes ali a gente ignora. Então a gente tem muito arquivo pendente de 2020, 2022. Então a gente criou uma opção que o sistema faz um controle. O eSocial automatizado vai listar na tela os arquivos a partir de agora. Então, ele vai gravar uma informação adicional lá no banco de dados para que essa tela social automatizado não traga aqueles arquivos pendentes lá de 2022, 2021 lá poluindo a tela de vocês e trazendo uma dificuldade na usabilidade. Então, coloque todas as informações em dias, todos os envios não periódicos, e aí habilita essa opção que a tela, o painel de pendências vai sempre estar zerado. É, Essa opção ela é por matriz. Então, se a empresa de vocês tem 2, 3 matrizes, precisa habilitar em todas as matrizes. O que a gente tinha para apresentar para vocês sobre o social automatizado era isso daí, pessoal. É um processo que a gente automatizou para ficar bem simples, bem fácil de utilizar, bem automatizado. Qualquer alteração que vocês fizerem, então, a partir do momento que vocês utilizaram esse social automatizado, qualquer informação, o sistema vai qualquer ação que vocês tiverem dentro do sistema, ele vai gerar automaticamente o XML, que vai ficar lá no painel. Vocês não precisam fazer absolutamente nada para que aquilo apareça. Tanto que vocês só precisam monitorar aquela tela e fazer os envios. O sistema ele vai fazer uma outra validação também. Por exemplo, você fez a admissão de um colaborador e você esqueceu de preencher uma informação importante para gerar o arquivo XML. Quando você acessar a tela de monitoração, o sistema vai abrir um relatório de erro e vai dizer: colaborador tal, você não fez o preenchimento do nome da mãe, por exemplo. Então, o sistema vai te ajudar com essas dicas também, com essas validações, para que você não tenha problemas no momento da transmissão. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu só vir aqui no chat. Então, a gente tem uma dúvida aqui do Maxon, pedindo se é necessário gerar os arquivos nas férias, tá? Então, a resposta, Maxon, é não, tá? Então, a partir do momento que você calculou as suas férias, automaticamente o sistema vai levar para esse painel o início e o fim. Vai gerar os dois S2230. Tanto o início quanto o fim, conforme as datas de cada um, vai aparecer disponível lá no painel, tá? E se você clicar naquele informativo, você vai aparecer que aquele envio é sobre o início das férias ou sobre o fim das férias, tá? A segunda pergunta aqui é da Conceitos. Se ela tiver um arquivo de monitoração para 2025, por exemplo, ele vai aparecer, tá, Conceição? O que que acontece? Hoje, aquela tua monitoração está pendente. Então, ela não foi gerada o arquivo ainda. Então, ela está uma monitoração criada lá no teu monitor e está pendente. Quando chegar dentro desse período ali, quando você acessar a tela, o sistema vai identificar que essa monitoração está pendente e ele vai gerar ela. Se ele não conseguir gerar o arquivo, ele vai disparar um relatório de erro para ti na hora que tu abrir a tela e vai dizer para ti, ó, esse colaborador aqui, ele está faltando tal informação para conseguir gerar o XML, tá? Então, isso aí o sistema vai fazer de forma automática para ti. O que a gente precisa enviar, né, deixar em dia, é todos os arquivos que já estão pendentes, né, que já foram gerados os arquivos. Vamos ver, o Paulo está digitando.
A situação do Paulo ali é que ele tem alteração da pessoa física e depois da rescisão. Então, o que que acontece, Paulo? Essa situação de pessoa física, todo o cadastro de pessoa física, ela precisa ser alterado e enviado antes do desligamento. Depois do desligamento, o e-social ele faz um bloqueio, tá? Ele faz o bloqueio e ele não permite mais nada. Tanto que até o próprio 2220 do exame demissional, o e-social não está mais aceitando depois do desligamento. Está tendo que ser enviado antes, né? É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Acho que a gente esclareceu tudo, né? Pessoal, obrigado aí pela participação de todos. Espero aí que a gente tenha contribuído aí e que esse desenvolvimento aí traga bastante sucesso aí para as empresas de vocês. Nosso muito obrigado aí e um bom dia a todos.